Quero compartilhar com os irmãos algo que já temos meditado aí ao longo da semana e hoje também estivemos meditando junto com nossos irmãos, os alunos do curso Vereda da Vida. Iniciamos hoje a lição número 2, que é sobre a certeza da salvação. E ao meditar, estudar sobre esta lição, que eu já venho dando essa lição, ministrando essa lição há alguns anos, mas sempre estou ali revisando os textos, revisando o conteúdo da apostila, e a gente sempre aproveita para ir aprofundando um pouquinho mais no conhecimento de Elohim, né? E é bom, traz sempre benefício a gente trazer à memória esses princípios básicos que são a base para nós estarmos firmados e chegarmos até o fim da jornada de cabeça erguida, de pé. Então hoje nós basicamente introduzimos ali o assunto falando dos conceitos, porque a lição é sobre a certeza da salvação. E aí a gente fala, mas de que certeza nós estamos falando? O que é essa certeza? O que gera essa certeza? O que é essa salvação que nós estamos falando? Certeza de que salvação? E aí a gente fala, o que é a salvação segundo a Escritura? Quando a Escritura está falando dessa salvação que nós tratamos ali, sobre o que está falando? E finalmente nós falamos sobre o conceito de pecado. O que é pecado? E aí, para cada um desses conceitos, as pessoas vão ter as suas ideias, né? Vão ter as suas opiniões. Eu acho que salvação é isso, eu acho que eu tenho certeza porque eu acho que, do modo que eu vejo, as coisas estão bem, eu estou bem, então eu devo estar salvo, né? Então a pessoa tem segurança baseada em vento, em imaginação. Mas nós que queremos andar com Elohim, queremos vencer, queremos estar entre os marcados com a marca de Elohim, como temos também estudado, né? Se eu quero ser reconhecido como um daqueles que fazem parte do exército de Elohim e que não será atingido pelas enfermidades, pelas punições que são lançadas sobre aqueles que estão na unidade com Bavel, eu preciso saber como me firmar, de fato, no Senhor, como reconhecer se eu já fui alcançado por essa salvação e se estou caminhando para desfrutar plenamente dessa salvação, e saber o que é pecado, né? Porque eu até comentei com os irmãos nesta manhã. Se você pegar aí, mesmo sendo, digamos, a mesma religião, porque na verdade a religião ela abrange não somente um conjunto de crenças, mas também um conjunto de procedimentos, né? Até rituais. Então a religião engloba tudo isso. E aí você pega no meio evangélico, embora a gente diga, qual é a religião? É evangélico. Mas entre os evangélicos você vai encontrar várias religiões ali. Vai encontrar um dizendo que um determinado comportamento é aceitável, que Elohim não liga para isso. E outro grupo, dessa mesma grande religião chamada evangélico, protestante, dizendo que aquilo é um absurdo, é inaceitável, é abominável. E aí você para e pensa, então como eu vou saber o que é certo e errado para que eu não perca a minha salvação? E aí você tem que descobrir quem é que vai dizer no final das contas o que é certo e errado para você. Para que você tenha confiança de que está realmente andando e se tornando digno dessa salvação. Porque se ficar sem saber, né, é um fundamento, é base. Se não tiver essa base, não vai suportar essa jornada.
Então, amados, eu quero trazer um pouco desse conteúdo, dessa meditação, né, de uma abordagem diferente, né, fazendo um pouco de revisão para aqueles que, porventura, estavam pela manhã, né, durante a aula. Um pouco também para os irmãos que estavam ali na reunião de culto na residência da irmã Miriam. Né, mas tudo para a nossa edificação. Então, em primeiro lugar, eu quero ler com os irmãos um texto que foi deixado por Yohanan, aí nas Bíblias João, capítulo 5, versículos 36 a 47. Yohanan, aparece aí João 5, 36 a 47. É a leitura inicial que faremos. Começando a ouvir as palavras do próprio Senhor Yeshua, que é a nossa salvação. Esse é o significado do nome dele. Salvação, livramento. Nenhum outro há salvação. E eu não vou entrar nesse conceito aqui, porque o conteúdo que eu separei não abrange essa parte, mas posso dar alguma coisa sobre esse conceito da salvação que é trazida a nós por Yeshua. Essa salvação, livramento, ela é aplicada na seguinte situação. A pessoa se encontra numa condição, numa situação, circunstância, da qual ela não pode sair sozinha. Ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro, ela quer ser livre daquela situação, mas ela sozinha não consegue. Algumas vezes a gente está diante do perigo, mas dado o conhecimento que nós temos, a habilidade que adquirimos, nós conseguimos sair daquele perigo, né, escapar do perigo, né, até fazer frente àquele perigo. Mas, no caso do ser humano que está longe de Elohim, está perdido, está morto nos seus delitos e pecados e erros, ele não conseguirá retornar ao convívio com Elohim, não poderá tornar a vida, não poderá ser livre da condenação sozinho. Porque está morto, está estragado, né? E a gente não... O pessoal ainda tenta hoje, né, fazer uma máquina que faz manutenção em si mesma, né? Mas uma máquina que se conserta, ainda mais um ser humano se consertar, estando já todo corrompido pelo acúmulo de desobediência a Elohim, isso aí é impossível ao ser humano. O Senhor Yeshua falou sobre isso. Mas para Elohim, tudo é possível. Então, dele é que vem a nossa salvação, de Yeshua. E o Senhor Yeshua, ele fala aqui diante dos Yehudim, diante dos que são chamados judeus, israelitas, que estavam ali naquele momento, num dos diversos embates que são descritos, narrados por Yohanan, o Senhor Yeshua fala assim, a partir do versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de Yohanan, aqui se referindo ao imersor, aquele que imergia o povo, preparando-o para a chegada do ungido. Mas eu tenho maior testemunho do que o de Yohanan, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, ou nunca escutaste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Não há palavra dele habitante em vosso interior, porque aquele que enviou, ou naquele que enviou, não confiais. Examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos varões, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Elohim. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Elohim? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moshe, em quem vós esperais, ou pelo menos eles diziam que esperavam. Porque se vós cresceis em Moshe, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Palavras diretas, claras, e que certamente não agradam àqueles que não querem a verdade, não amam a verdade. O Senhor Yeshua deixou claro para aqueles Yehudim, aqueles israelitas que estavam diante dele, muitas vezes questionando ou pondo em dúvida a autenticidade de Yeshua como ungido. E o Senhor Yeshua vai mostrar firmeza. Firmeza que nós temos que adquirir. Porque dos mandamentos de Elohim é que o justo viva pela sua emuná, pela sua firmeza. Pela sua firmeza. E o que é essa emuná, essa firmeza que aparece tantas vezes na Escritura Sagrada? E nós vemos ali escrito aos Ivrim, na carta aos Ivrim, capítulo 11, ali diversas vezes sendo citado na vida de servos de Elohim, o que eles fizeram através dessa firmeza. O que essa emuná capacita o ser humano a realizar? Coisa que o natural, o carnal, não vai conseguir sequer entender. Quanto mais realizar. E o Senhor Yeshua está falando aqui do testemunho. Aquelas pessoas estavam questionando se ele era realmente filho de Elohim, se ele era realmente ungido. Assim, muitas vezes as pessoas vão questionar, ou até mesmo Satã vai lançar o veneno dele para fazer você pensar em questionar. Será que eu sou filho de Elohim mesmo? Será que eu realmente fui chamado por Elohim? Escolhido? Será que realmente eu estou cheio do sopro sagrado? Será que eu realmente vou ter a vida eterna? Satã está a todo momento tentando entrar para lançar dúvida. Desde o princípio foi assim. Não foi assim com Ravá? Ele lançou Ravá contra a palavra de Elohim. Primeiro introduziu ali, como quem não quer nada, uma palavrinha. Ravá não discerniu. E depois terminou falando, não é assim não. Ou seja, chamando, atribuindo a Elohim algo que ele é desde o princípio. Mentiroso. E pai dos mentirosos. Mas ele fez Ravá crer que o Senhor Yeshua, que Elohim, o pai, estava ocultando, enganando, iludindo a ela e a Adão. Não, sereis como Elohim. Ele não quer que sejam como Elohim, então ele proibiu. E até hoje o pessoal está aí procurando a fórmula. Não, tem um segredo, tem um mistério, não é possível que a gente tenha que se submeter a Yeshua. Não, em algum lugar. A gente vamos pro alto, vamos procurar uma saída pelo espaço. Vamos para as profundezas, vamos mergulhar. Procurar uma saída pelas profundezas. E está aí o mundo desesperado. Procurando uma forma de escapar da verdade, da palavra de Elohim. Então, Satã está a todo momento tentando criar esses questionamentos em nosso ser. Mas vamos imitar o Senhor Yeshua.
Em que se baseava a firmeza dele? Imaginação? A firmeza do Senhor Yeshua estava baseada em fatos. Vamos ver aqui nos textos que nós lemos que fatos são esses. Ele fala aqui do testemunho. Eu tenho um testemunho maior do que Yohanan. Por quê? Yohanan, o imersor, deu um testemunho a respeito do Senhor Yeshua. Ele disse para o povo o quê? Eis aí o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Era um testemunho. Yohanan ele vai dizer que ele viu o sopro sagrado descer em forma de pomba e repousar sobre o Senhor Yeshua. Então ele deu um testemunho. Mas o Senhor Yeshua vai falar que ele tem um testemunho maior do que esse. Porque aí foi um transmissor, um enviado da parte de Elohim para preparar o caminho. Mas que outro testemunho o Senhor Yeshua tem para ele mesmo ter essa convicção, essa certeza e transmitir isso para outros? Porque o próprio Yohanan, o imersor, tempos depois, quando ele vai ser preso, ele está lá na prisão e começa a se questionar. Será que é ele mesmo? E é esse questionamento que faz você estremecer e, se não se cuidar, não olhar para o Senhor, para a palavra de Elohim, você vai ser afastado, arrastado. Aí ele enviou até o Senhor Yeshua pessoas para fazer essa pergunta. Senhor, és tu mesmo? Aí você para e pensa, né? Poxa, Yohanan ele está na dúvida se Yeshua é o ungido mesmo. Mas você percebe que ele ainda tem uma reverência, um respeito para com o Senhor. Porque ele enviou para perguntar ao Senhor Yeshua. Porque se ele não fosse, ele saberia dizer quem é, né? Mas é um momento de fraqueza de Yohanan, o imersor. Aí você fala, mas ele desde do útero da mãe ele já estava pulando ali na presença do sopro sagrado. Mas se a gente não se mantiver nessa firmeza, não souber como manter essa firmeza, acontece isso. Mas, graças a Elohim, ele recebeu a resposta do Senhor Yeshua e recuperou a firmeza. Né? Enxotou as palavras do maligno para longe. E aí o Senhor Yeshua fala, eu tenho o maior testemunho. Que testemunho é esse? Primeiramente ele fala, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim. De que o Pai me enviou. E aí ele fala, as obras que eu faço testificam de mim. Por que ele está dizendo isso? Temos uma parte aqui que é a parte do ungido. Havia diversas predições a respeito de como o ungido apareceria, o que ele faria, o que ele ensinaria. Então, diversas características do ungido foram deixadas para que o povo identificasse quem era o ungido. Então, Yohanan ele deu um testemunho. É esse aí. Mas isso não era suficiente, porque a pessoa podia falar, mas quem é Yohanan? Esse homem aí mal vestido, né? Não come direito, não sabe nem se nutrir, come gafanhoto. O pessoal hoje está sugerindo isso aí, né? Dizendo que é melhor substituir a proteína da carne. Mas o fato é que ele era uma pessoa diferente do senso comum. E a pessoa podia dizer, quem é Yohanan? Né? Não reconhecer quem era Yohanan. Mas ainda tinha o testemunho das obras. Quem tem a palavra de Elohim no coração, está ali atento, aguardando o ungido, sabia que aquele era o momento da manifestação do ungido. Assim como nós temos meditado nas palavras que estão ali no livro escrito por Yohanan, chamado Rizayon, em que ele deixa para nós as coisas que vão acontecer antes da vinda do Senhor. E até o final, né? Quando vai haver o julgamento final e aí os desobedientes serão lançados no lago de fogo
a nova Jerusalém, né, o reino eterno, ele deixou para que nós saibamos. E a gente precisa estar com isso em mãos, no coração e atentos. Naquela época era assim também. Em todas as épocas foi. E aí o Senhor Yeshua disse: as minhas obras testificam de mim. Mas esse testemunho vai fazer sentido para aqueles que têm conhecimento da verdade, da Escritura Sagrada. Para quem não estava estudando, não estava com a palavra no coração, o Senhor Yeshua realizaria qualquer obra ali, por mais extraordinária que fosse. Para aquelas pessoas, mas que sinal tu fazes para que nós creiamos? O Senhor Yeshua não ouviu isso? Para uma pessoa que diz que está com a palavra de Elohim no coração, uma pergunta como essa revela que ela não está vivendo segundo a palavra de Elohim. Porque senão ela identificaria que essas obras são as obras do ungido. Dariam valor a esse testemunho. Então é o primeiro testemunho que o Senhor Yeshua fala aqui. No versículo 37 ele vai falar de outro testemunho. O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Naquele momento que Yohanan, o imersor, estava ali realizando a imersão do Senhor Yeshua, além do sopro sagrado vir e dar o testemunho, também o Pai falou naquele momento: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, de quem me agrado, em quem está o meu prazer. E eu até refleti com os irmãos. Yahuwah ele falou em outro momento com essa mesma expressão: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Mas todas as pessoas discerniram o que tinha sido dito? Novamente, um testemunho foi dado. O Pai falou: este é o meu filho. Mas quem ouviu, quem escutou essa frase? Este é o meu filho amado, escutai-o. A gente vê que alguns só escutaram um barulho. Pode ter ficado assustados com estrondo. É um trovão. Ih, vai vir aí chuva. Começar a pensar em outras coisas. Aí não trouxe guarda-chuva. E aí pensa: aí eu tinha coisa para fazer, agora vem esse temporal. A mente totalmente desligada. Outros disseram: algum mensageiro falou. Mas o que falou? Não sei. Deve ter sido algum mensageiro aí, porque esse barulho aí é diferente. Mas aqueles que estavam atentos, eles escutaram o que foi dito e puderam dar valor àquele testemunho a respeito do ungido. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aí algumas pessoas se iludem. Não, porque quando o Senhor fala, se o Senhor falar, eu vou fazer. Aí muitas vezes Elohim está falando de uma forma, de outra, envia um e a pessoa não dá ouvidos. Não, mas se o Senhor falar comigo... Mas Elohim está falando. E já falou várias vezes. Me fez lembrar de Biliam, né? Lá tá vendo a montaria dele ali, o jumento se comportando de uma maneira estranha, mas ele nem se dá conta. Porque ele estava ali na visão dele: opa, o Senhor mandou eu ir. E não percebeu, não viu o mensageiro que estava diante dele. Até que, num dado momento, ele percebeu e foi dito para ele: se não fosse a tua jumenta, você estaria perdido. Teria sido cortado agora. E era uma pessoa que foi usada pelo Elohim para transmitir uma mensagem. Então, não são todos que vão ter esse acesso ao testemunho dado por Elohim. Que o Senhor Yeshua falou de testemunho das obras,
que essas obras teriam significado para aqueles que têm o conhecimento da palavra de Elohim. O testemunho do Pai teria significado se as pessoas escutassem o que o Pai disse. Se escutou só barulho, né? Ou como aquele mensageiro que foi até Davi, né? Qual é a mensagem que você traz? Ah, eu vi um grande alvoroço. Aí Davi falou assim, tá bom, fica aqui. Quem diz assim, não me faz perder tempo não. Aí esperou o mensageiro que tinha a mensagem mesmo. Então, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca escutaste. Aqui, esse verbo aqui, ele não é ouvir. Né? Eu tenho, sempre que me deparo com esse verbo, é importante a gente frisar que não é ouvir simplesmente. Esse verbo aqui, ele é escutar e atender. Tanto que, às vezes, é traduzido por obedecer. O que é obedecer? Você escutou uma ordem e você agiu de acordo com aquela ordem. Se você agir de forma contrária àquela ordem, você está desobedecendo. Mas você precisa receber a ordem e agir conforme essa ordem. Então, esse verbo, às vezes, aparece como obedecer. Né? Então, para os irmãos compreenderem, aqui nessa versão que eu estou lendo, ele fala, vós nunca ouvistes a sua voz. Eles ouviram. Eu acabei de dar o exemplo, né, que quando o pai falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, eles ouviram, as pessoas ouviram algum barulho. Chegou aos ouvidos dela algum som. Isso é ouvir. Mas elas não discerniram o que foi dito. Elas não escutaram. Então, é uma diferenciação aí do português também, né? Vós nunca escutaste a sua voz, nem viste o seu parecer. E aí o Senhor, no versículo 38, vai declarar o seguinte: não há palavra dele, ou seja, a palavra do Pai, habitante em vosso interior, porque aquele que enviou, não confiais nele, ou seja, não tens emunar nele, não vos firmais nele, não atendeis à palavra dele. Eles diziam que serviam a Elohim, que estavam com a palavra de Elohim no coração, mas o testemunho das obras, para eles não era suficiente. Eles não escutavam a voz do Pai, então para eles não servia de nada esse testemunho. E as escrituras sagradas já estavam manifestas que não estavam no coração. E o Senhor Yeshua vai deixar isso claro para eles. A palavra dele, não há palavra dele habitante em vosso interior. E aí quando eu fiz essa tradução desse versículo 38, né, essa é uma tradução literal, né? Palavra habitante no vosso interior, eu me lembrei daquele texto de Colossenses, que algumas versões trazem a palavra de Elohim habite abundantemente em vossos corações. Né? E esse texto está em Colossenses 3. Colossenses 3, 16 e 17. E diz assim, eu vou ler primeiramente numa versão aqui, na corrigida. Diz assim, a palavra do ungido habite em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O versículo 16 está assim. Agora eu vou ler numa tradução livre que eu fiz, baseada aqui no texto da HNT, de Salkson. Então, se os irmãos quiserem depois conferir, foi esse texto base. A Torá do ungido esteja em vossa boca continuamente, com toda a sabedoria, para ensinar e para despertar um varão ou cada um a seu irmão, com louvores, cânticos e melodias de Iá.
Aqui, Yah se referindo ao Pai. E das entranhas do vosso coração, cantai a Elohim com gratidão. Aí os irmãos comparem depois as versões aí, né? E vejam a diferença. Essa expressão aqui, a Torá do ungido esteja em vossa boca continuamente, ela é uma expressão semelhante a que Yahuvá disse para Yehoshua. Medita no livro desta Torá, Yom e Laila, ou de dia e de noite. É uma expressão semelhante. E essa expressão aparece algumas outras vezes na Escritura Sagrada. Então, a Torá do ungido esteja em vossa boca continuamente. E aí nas versões coloca a palavra habite em vós, né? Abundantemente. Então, quando eu estava lendo essa expressão que o Senhor Yeshua usa, eu me lembrei desse texto aí de Colossenses. E no versículo 17 diz: e tudo que fizerdes, tanto por palavra dos lábios, como por obras das mãos, fazei tudo em nome de Yeshua, nosso Senhor, agradecendo pela sua mão, ou por meio dele, a Elohim, nosso Pai. Então, se a palavra está continuamente no seu ser, na sua boca, na sua mente, o que vai acontecer é que as suas obras vão testificar disso. O seu falar vai testificar disso. O Senhor Yeshua fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, o seu viver testifica o que está no seu interior, no seu coração. Então, você quer saber, quer ter um testemunho de se você é filho de Elohim ou não, se você está marcado por Elohim ou não, você precisa pegar a Torá de Elohim e se examinar. Porque esse é um testemunho. Eu estou conseguindo cumprir os mandamentos de Elohim? Eu estou conseguindo amar sem esperar ser amado? Eu estou conseguindo fazer justiça mesmo quando sou injustiçado? Eu estou conseguindo ser verdadeiro? E aqui ser verdadeiro inclui falar a verdade e viver a verdade. Porque às vezes a pessoa fala a verdade com os lábios, mas induz a pessoa à ilusão, ao engano, a um conceito errado. Então eu estou sendo verdadeiro, estou vivendo na verdade? Eu estou portando o nome de Yahuvá dignamente ou estou desonrando o nome de Yahuvá? Eu estou conseguindo renunciar? Largar tudo. Eu sou capaz de largar tudo. Largar tudo. Aí você pensa, o que tem de valor para você nesta vida? Aí você pode pensar, poxa, minha família, minha casa, meu emprego, né, minhas amizades, tudo que eu conquistei. O que tem de valor para você? São valores. Mas você é capaz de largar tudo isso por amor a Yeshua? Aquele jovem rico não conseguiu. Então, a obra dele testemunhou que ele não reconheceu quem era Yeshua. E que ele não era cumpridor da Torá, embora ele tenha dito, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. A obra dele deu testemunho negativo dele. Na verdade, te falta uma coisa. O testemunho dele a respeito de si mesmo era, tudo isso tenho feito. Mas o Senhor Yeshua disse, te falta uma coisa. Olha o testemunho de Yeshua. Então, as obras, assim como na vida do Senhor Yeshua, eu tenho que olhar para as minhas obras, para o meu viver, e isso vai ser um testemunho para mim de que eu realmente estou vivendo como um filho de Elohim. Vamos voltar lá para o nosso texto inicial. Nós estávamos no versículo 38. O Senhor Yeshua fala, aqui em Yohanan 5,38, para aqueles Yehudim: não há palavra dele habitante em vosso interior, porque aquele que ele enviou não confiais nele. Então, se a palavra de Elohim, do Pai, estivesse em vosso coração, vocês teriam escutado o testemunho dele a meu respeito. Estariam agora me obedecendo. Mas como eles ignoraram o testemunho do Pai, o testemunho das obras, o testemunho até de Yohanan, que eles
o Senhor Yeshua, quando perguntou, a imersão de Yohanan era do Shammai ou da Eres? Aí eles ficaram ali, perceberam que o Senhor pegou-os no laço. E aí eles não sabemos. Então eles estavam desprezando também a obra de Yohanan. E o Senhor Yeshua vai prosseguindo e escancarando a dissimulação deles. Versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então a gente está falando, as Escrituras testificam, dão testemunho ao meu respeito. E aí você só vai identificar as obras, se elas são obras do ungido, obras de um filho de Elohim, se você tiver a Escritura Sagrada no coração. Mas eles estavam examinando, mas não estavam vivendo. 40. E não quereis vir a mim para teres vida. É falar, não recebo a glória dos varões, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Elohim. O que havia neles era o ódio. Eles queriam matar o Senhor Yeshua, silenciá-lo. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se alguém vier no seu próprio nome, né, aí tem, na atualidade, a pessoa para fazer sucesso, ela tem que ter sempre, embora ele seja um bilionário, ele tem que ter uma história de superação, né? Ele não pode dizer a verdade. Eu nasci em berço de ouro mesmo e continuo sendo bilionário. Eu já nasci bilionário e continuo sendo bilionário. Agora eu sou trilionário. Eu ganhei dinheiro roubando mesmo e continuo roubando. Mas pode dizer isso? Não, porque ele quer parecer para as pessoas que ele é um exemplo a ser seguido. Então ele diz, eu nasci na vala. A minha mãe me pariu na caverna. E aí você vai, que história. E aí eu comecei vendendo, chiclete no sinal. E aí hoje eu sou trilionário, o mais rico do mundo. E as pessoas, olha, eu quero... Aí vão se enchendo de esperança, né? Mas é uma falsa esperança. A pessoa, a grande maioria está naquela... Eu comecei melhor do que ele, né? Não comecei na vala, não comecei na caverna. Mas porque também eles olham para o Senhor Yeshua. Parece que não, mas eles olham para o Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua famoso. Até hoje as pessoas falam dele. Ele nasceu como? Né? É uma história do herói. A história de superação. Mas isso não dá fundamento para a pessoa. Porque ele está vivendo uma mentira, um engano. Uma hora alguém vai descobrir. Nada oculto que não venha a ser revelado. Então o Senhor Yeshua vai falar, quem vier no seu nome vocês aceitam. Porque eles não estavam com a palavra de Elohim no coração. E aí vai terminar aqui falando que ele não vai acusá-los diante do Pai. Porque quem acusa é Moshe. Que eles diziam que esperavam em Moshe. Mas o Senhor Yeshua vai dizer, se vocês crescem em Moshe, crerias em mim. Porque de mim escreveu ele. Se não credes nos seus escritos, não crereis nas minhas palavras. E aí a gente percebe que não adianta você querer que uma pessoa retorne para Elohim se ela não aceita os testemunhos dados pelo Pai, pela Escritura Sagrada, pelas obras. E a pessoa vai ficar sempre se questionando. E até diz que aceitou o Senhor. Mas como ela não fundamenta a sua emuná, a sua firmeza não é baseada no testemunho dado por aqueles que são de cima, mas é no testemunho dos aplausos, das lisonjas, dos louvores dos homens, a pessoa não tem firmeza. E quando estes acabam, acaba também a sua alegria. Essa meditação me veio à mente, né? Eu retornei a esse texto, porque eu estava pensando naquela expressão, o Espírito é o que testifica em nossos corações. Outra, porque sois filhos e Arruvai enviou o seu sopro, o seu Espírito aos vossos corações. Ele clama, Abba, Pai, né? Ou Abba, Av. E aí eu fiquei meditando, como é que o sopro testifica em meu coração? É ele falando, você é filho de Elohim. Quantas vezes ele fala isso durante o dia?
Ou quanto que ele tem que falar para que eu tenha firmeza? Aí eu estou lá na dúvida, aí ele vem e fala, você é filho de Elohim, você é filho de Elohim, você é filho de Elohim. É assim que ele testifica? Ele pode falar. O Senhor pode falar. Tu és meu filho, tu és meu servo, és o meu querido. Não temas, eu sou contigo. Ele pode falar. Mas esse não é o único testemunho que o sopro sagrado dá. Ele dá o testemunho das obras também, como está lá em Gálatas. Tem o fruto do sopro. Se você quer saber se o sopro sagrado está em você, você tem que identificar se o fruto do sopro está sendo manifestado na sua vida. E assim você vai ter esse testemunho do sopro sagrado na sua vida. Não, eu estou manifestando as obras de um filho de Elohim. Esse testemunho, quem é que pode tirar? O sopro sagrado, ele nos guia à verdade, ele nos faz lembrar do quê? Das palavras de Elohim. Porque as palavras de Elohim testemunham da emuná, da obra do Senhor Yeshua, que é através dessa obra que eu tenho a salvação e que posso ter acesso ao Pai que está no chamado. Se eu ignorar o testemunho da palavra de Elohim, eu não vou ter essa firmeza. Se eu ignorar o testemunho das obras, do sopro, eu não vou ter essa firmeza. E o outro aqui é o testemunho das Escrituras. O testemunho do Pai, através do sopro, que vai falando aos nossos corações. O testemunho das palavras de Elohim, que o sopro sagrado nos faz lembrar. E o testemunho das obras, que são a manifestação do fruto do sopro. Então, amados, eu deixo essa meditação para que nós nos firmemos nos testemunhos que vêm do alto e não nos testemunhos dos homens. Como o Senhor Yeshua disse, eu tenho um testemunho maior do que o de Yohanan. Amém? Que Elohim abençoe a todos.